Podcast Conexão by Cíntia Maneirá no ar. E hoje a gente vai falar sobre autocuidado masculino com ela, Lídia Cabral. Lídia, prazer ter você aqui, tá? Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Um prazerzão. E a Lídia, ela é fundadora da Nudo. E aí, Lídia, eu começo a pergunta com você. Quero que você explique o que é a Nudo. Qual é a proposta da Nudo? Bom, a Nudo é uma marca de cuidados íntimos masculino. A gente chegou no mercado há pouco tempo, há praticamente 6 meses. E a gente. 6 meses, é bem recente. Uhum. E a gente propõe um cuidado que a gente fala que é um cuidado hoje da cintura para baixo. Né? Então, assim, os homens, eles evoluíram muito nos hábitos e nos comportamentos de cuidado, mas quando a gente pensa nesse cuidado íntimo, né, na higiene, ainda faltam produtos e serviços que realmente sejam pensados para homens e que enderecem essas novas necessidades. Então, a Nudo, ela chega no mercado justamente para ajudar os homens a transformarem esse ritual de cuidado com produtos pensados e desenvolvidos para essas necessidades contemporâneas. Inovando, com certeza. E aí, eu queria que você me respondesse. A gente sabe que a indústria, né, da beleza masculina, ela já fatura 78 bilhões de dólares, mundialmente falando. E como é que é o seu olhar em relação ao autocuidado, né, do homem no Brasil? Bom, como eu falei, né, acho que teve uma mudança aí significativa nos últimos anos. Os homens, eles estão muito mais abertos, né? A gente vê o mercado crescendo, novas marcas surgindo e eles adotando novos hábitos, né? A gente vive num país tropical, que eu acho que isso favorece também essa cultura, né? Que a gente tem muito de higiene, de tomar banho, de se cuidar. Valorização da estética muito grande, né? Nas redes sociais a gente percebe isso, a gente vai muito à praia. Então, eu acho que tem um conjunto de fatores que favorecem com que esse homem, né, ele termine cada vez mais interessado nesse cuidado. E muitas vezes esse cuidado começa até através de uma indicação da própria parceira, da parceria com quem ele está, que ele vai conhecendo novos produtos, novos serviços ali, vai se familiarizando. Então, eu acho que aqui no Brasil Esse movimento movimento tem está aumentado. crescendo. O Brasil hoje é o segundo maior mercado de cuidados masculino no mundo. A gente Que só legal. perde para os Estados Unidos e a gente fica na frente da Alemanha. E a gente, né, apesar desse movimento, apesar desse crescimento aí, dessas mudanças de comportamento, né, da gente ver os homens mais abertos e mais interessados, por outro lado, ainda faltam, né, produtos na prateleira. Eu costumo dizer, quando você vai na farmácia ali, a gôndola masculina, ela ainda é relativamente vazia, Total. comparada com Não, outras gôndolas. esquece, E a Lídia. gente vê as mesmas marcas ali de sempre, com aqueles produtos ainda muito básicos, né? Olhando barba, né? Cabelo, um desodorante, mas eu acho que tem muito mais que os homens estão demandando, estão precisando, né, preocupações com odor, né, com pele, com outros cuidados que vão além ali daqueles tradicionais. Que a indústria ainda está muito lenta, mas você, Lídia, já está trazendo a solução. E aí eu queria que você contasse para a gente uma história que eu achei muito interessante, que eu estava vendo na sua mídia digital, sobre o impacto que a Nudo, né, vem, né, afirmando cada vez mais a importância do autocuidado masculino. Sim. E ajudando também homens solteiros e os homens também casados ou em algum relacionamento. Explica pra gente. Não, eu sempre falo que eu acho que maior exemplo eu tenho em casa com meu marido, né? Que existe um Luca antes e depois da Nudo. Enfim, e quando eu comecei a explorar esse mercado, a conhecer novos produtos, a gente sempre conversou muito. E embora ele já seja um cara que goste de se cuidar, vaidoso e tudo mais, alguns hábitos ele realmente não tinha, né? E quando a gente fala principalmente da questão de aparar os pelos e tudo mais, ele tinha aquele comportamento tradicional de usar o mesmo aparador que ele usava para barba, ele terminava usando para o corpo, para a região íntima e tudo mais. E aí, é muito diferente, né, Lídia? Sim, exato. Muitas vezes as pessoas nem param para pensar nisso, né? Eu sempre falo que os homens, eles normalizaram o desconforto. E eles terminam atuando num modo ali muito automático, no improviso, e usam o que tem. E o que é que eles têm? Muitas vezes é a lâmina de barbear convencional, que eles fazem lá a barba e tudo mais, ou um aparador também convencional que não foi pensado
para o corpo. A pele, né, do corpo, os pelos do rosto é diferente, por exemplo, do pelo da região íntima. O pelo do rosto ele é muito mais grosso, ele é muito mais denso. A pele também é diferente. A pele da região íntima, principalmente masculina, ela é muito mais vascularizada, né? Ela é fina, ela é sensível. Então, por isso que eles se queixam, né, tanto que quando eles vão usar um aparador convencional para aparar os pelos, ou mesmo a lâmina, o que é que acontece? Eles se cortam, eles se machucam, eles se beliscam. E foi pensando nessa dor que de fato ela existe, que tudo bem, eles não deixam de fazer, mas muitas vezes procrastinam aí esse hábito porque sabe que não é tão confortável assim, que veio, né, a ideia realmente da Nudo, da gente trazer uma solução específica para isso. E aí é onde entra, né? Quando ele conheceu né, a gente fez vários testes, experimentamos vários produtos até chegar no modelo que realmente fizesse sentido, né? Eu falo, olha, eu não tenho essa dor, né? Eu não tenho como eu experimentar isso diretamente, não vai ser do mesmo jeito, mas a minha responsabilidade termina sendo muito maior, porque eu tenho que garantir que vai resolver a dor do homem. Mas era uma dor também do seu marido, né? Que tava ali. Exato, ele sofria essas questões. Então, o fato é, né? Quando ele começou a conhecer, testar, e a gente chegou no produto hoje, né? Ele não vive sem. E assim, ele costuma parar outras partes do corpo que ele não aparava antes, né? E a mesma coisa são os cosméticos, é o desodorante íntimo, é o balme. Então, aquela sensação de aparar, tá, e depois, o que é que você passa ali? Porque no rosto você passa um balme, né? Um produto para acalmar a pele, para hidratar, mas na região íntima não dá para você passar a mesma mesmo balme do rosto, porque são é outra áreas diferentes. formulação, muitas vezes tem álcool. E aí, quando ele passa a ter esse repertório, passa a conhecer esses produtos, é o que a gente fala, né? Existe. É que nem um carro automático, quando você passa a dirigir, você não quer voltar para um carro manual, né? Um vinho melhor que você toma. Você já né? vai ficar. Eu falo, referência não tem como você dester. Então, isso é muito legal dessa jornada, né, de cuidado masculino, que depois que os homens conhecem, eles experimentam os produtos, eles sentem a diferença na confiança, na autoestima, no conforto, e não volta. E aí, uma outra história também muito interessante, né, que eu não vou falar nomes para as pessoas não associarem. Mas é legal que ajuda os casais, né? né, mas esse assunto hoje, ele termina que ele permeia, né, as conversas dos círculos sociais que eu frequento. E aí também, né, uma pessoa muito próxima, nossa, conhecida, nunca tinha parado. Tinha, assim, anos de casado, né, com a esposa e tudo mais. E aí a gente foi, né, deu um aparador para ele conhecer e tudo mais, porque a gente queria os feedbacks, né, principalmente de pessoas que nunca tinham usado. E ele demorou. E ele não falava pra gente, né? Ele não falava se ele tinha ou não utilizado. Não contou sobre a experiência. E aí? Até que a gente ficou sabendo pela esposa dele, porque um belo dia era aniversário de casamento. E aí ela contou pra gente que ele fez uma surpresa pra ela. Que máximo! Porque ele aparou, né? Coisa que ele nunca tinha feito, o corpo todo e tudo mais. Então a gente falou, bom, né? Já causamos um impacto positivo. Total. E eu acho que é isso, é essa mudança, assim, que principalmente de homens hábito, que estão... né? Porque às vezes os homens acham, ai, gente, frescura. Homem tem que ter pelo. E às vezes as mulheres, as próprias parceiras, elas, né, falam, ai, gostaria, vamos ter pelo aqui, tá muito grande. Porque a gente tem mais esse olhar, né? E os homens, eles estão sendo inseridos. Total. E aí, existe, assim, certo, um preconceito? Não, que eu acho que o preconceito, assim, ele, sem dúvida, uma vergonha, ele existe, né? Porque os homens não falam, né? Diferente das mulheres, que a gente tem muito mais abertura, naturalidade para falar sobre determinados temas. Né? Por exemplo, depilação a laser. Hoje eu fui lá na depilação a laser. O homem vai chegar, olha, hoje eu depilei meus pelos. Meu irmão, que... Não acontece, né? Então, assim, eu acho que tem, sem dúvida. E eu acho que quando a gente analisa, né, certos grupos, assim, o que a gente vê, né? Homens que geralmente estão casados há muito tempo, sei lá, mais de 15 anos, muitas vezes 20 anos. Então, eles acho que pegaram uma outra fase, digamos, do mercado, entendeu? De tendências de comportamento. Então, esses são mais acomodados na questão do autocuidado, de olhar a estética masculina dessa forma, mais evoluída. Então, tem muitos homens que ainda não têm, talvez, né, esse hábito ali. Mas, às vezes, o cara separa, né? Ele vai pro mercado, ele fica solteiro, o jogo mudou, entendeu? O cenário é outro. Então, as mulheres... Como é que é, Lídia? Vai pra academia, se alimenta melhor. Exato, né? Então, assim, e é isso. Eu acho que as mulheres também estão muito mais exigentes, né? Do mesmo jeito que existe uma expectativa que as mulheres, né, se cuidem, a gente também quer que os caras se cuidem. Certeza. E aí, eu acho que tem uma questão que entra quando a gente fala... Não é sobre higiene, porque não necessariamente a
parar tá relacionado à higiene. Mas, sem dúvida, quanto mais pelo, mais a chance, a transpiração é maior. Mais o odor, o odor, enfim. exatamente. Então, é uma sequência ali, né? Mais pelo, mais transpiração, mais odor. E é uma região quente, úmida, né? Abafada. Então, assim, imagina, os caras às vezes saem de casa, né? Emendam, vão pra balada, vão fazer um happy hour. E aí, depois você vai para um momento de intimidade. E aí, Perfeito. né? Ninguém A quer... sua- olhar, Ninguém, assim, Ninguém quer ficar embora a gente não numa situação fale, constrangida, né? embora a ali. gente não fale sobre isso, porque até brincando com o meu marido e tudo mais, o homem ele não cheira lá o próprio saco, Não. mas o odor tá lá, Não. né? E às vezes eu acredito também que eu não. Olha só, gente, não sei. Eu tô aqui jogando, a Lígia vai me explicar melhor. Você não acha que às vezes o homem tem aquele olhar mais primitivo, mais ogro da situação? Ogro no bom sentido, tá? Ogro da situação, tipo, é isso mesmo. E às vezes as parceiras, né, é que ficam mais atentas a isso e estão incomodadas, mas também não sabem como Exato. Não abordar sabe isso. como levar o tema. Fala, Assim, olha, amor, adoraria que é constrangedor, né? sim, Assim, é um assunto delicado, principalmente se eventualmente você tá, às vezes, numa relação de longo prazo. Como que você traz esse tema, né? Porque senão parece assim, peraí, você tá... Tem alguma coisa errada aqui, né? Por que não, você quer a isso pessoa fica agora, constrangida, né? exatamente. Mas eu acho que aí, até conversando com a sexóloga, ela falou, tem várias formas de você hoje introduzir esse assunto. Porque eu vi, né, num podcast, né, eu vi uma matéria, eu li na Boa internet, ideia. que agora os homens estão falando. Então você vai pelas beiradas ali, introduzindo. Eu acho que seria legal. E aí, já pensou, né? Porque também eu acho que tem que desconstruir uma questão que a gente não tá falando necessariamente do cara raspar tudo, tirar todos os pelos. Até porque Não, nem vai sempre... vai de gosto de cada um, e nem né? sempre isso é a melhor solução, né? Então, assim... E outra, eu acho que muitos caras também, eles até consideram, mas por não ter as ferramentas adequadas, eles ficam ali com um certo receio. Porque, vamos pensar até então, né? O que é que tinha? É a Gillette, que causa, muitas vezes, o pelo Não, encravado. tesoura que é péssimo, Tesoura, né, que é Lídia? péssimo, né? Eu digo assim, a gente vive ali Quantas pessoas hábitos... já devem ter se cortado por Não, conta da tesoura... Esses dias estava Você deve ter o feito Gregório pesquisa. falando no Porta dos Fundos que ele usava tesoura, entendeu? Gente, Gregório, fiz uma novela com o Gregório, né? Ele usava tesoura. Aham. Então, ou o cara usa Gillette, que também é super sensível, corre um risco enorme de se cortar, né? Ou aparador convencional. Daniel Rocha também contou lá no Pochá que ele foi, né, se cortou, um pré-date. Então, quando ele pensa que ele vai fazer e é isso que ele tem pra usar, a tendência natural dele é dizer, não sei, não quero, é sensível, Perfeito. né, ter medo. Mas eu acho que a partir do momento que você traz uma solução que, olha, você não vai precisar raspar, né? Você não vai se machucar. De E uma você forma vai prática. usar no banho, né? Você pode fazer no Perfeito. banho e você vai aparar. Então, assim, é uma situação que eu falo que é muito ganha-ganha hoje em dia. Porque é bom pro cara, que ele vai se sentir melhor, mais confortável, com menos odor, mais fresco, né? E sem dúvida, eu acho que ali, né, pra algumas pessoas... Ok, vai ser um componente também que ela vai Não, considerar e que não higiene. querem ter aqueles pelos por uma questão de exato. estética também. Também, vai se sentir, né? Vai pra praia, Mexe então com quer estar ali, autoestima, né, né? de sunga e tudo mais. E pra o parceiro ou a parceira, né, que vai no momento de intimidade usufruir, né, desses momentos ali daquela situação, também é muito, venhamos e convenhamos. Eu particularmente, aí, o gosto e a opinião pessoal é muito melhor. Eu também acho, concordo, né? Olha só, e aí eu achei muito interessante o que você trouxe também, que é a questão do aspirador. Sim. Gente, porque olha só, né, casados, cada um puder ter o seu banheiro maravilhoso, mas não é isso que acontece. E aí você divide banheiro, né? Imagina, aí o homem fez lá todo aquele ritual, seja com a tesoura, sei lá. E como é que faz com aqueles pelos, Lídia? Aí é briga, é briga. A mulher chega e fala, não, peraí, é que nem deixar a toalha, né, molhada em cima da cama, no chão. Não, como é que faz? Não, e aí você trouxe a solução. Não, a história do aspirador é muito legal, porque também, assim, inicialmente ele não fazia parte do portfólio dos produtos da Nudo, só para deixar claro, né? Tá. Quais são hoje os produtos da Nudo. A gente tem um aparador de pelos, que ele foi pensado para a região íntima masculina. Tá. A gente tem os cosméticos, que é um balme para ser usado depois ali na região, para hidratar, evitar os pelos encravados. O desodorante íntimo, que ele, né, bloqueia odores. E a ideia era lançar a marca com esses 3 produtos. E aí, conversando também, né, com amigos, e sempre todo mundo traz um caso, uma situação. Aí um casal falou pra mim, nossa, mas você tem que resolver um problema. Porque é isso, né? Outro problema.
Toda vez que vai, faz a barba, fica aquele caos na pia. Geralmente é no dia que a funcionária, né, acabou de limpar a casa, né? A gente vai sair, fica aquela confusão, aquela bagunça. Aí eu falei, calma, né? E aí eu acho que é onde entra um pouco desse olhar feminino por trás da marca, porque a gente pensa nessa rotina de cuidado completo. Não é só o aparar, mas a gente sabe que tem um antes e um depois. Então aí que eu pensei, bom, fomos atrás, estudar as possibilidades que tinha. E aí a gente trouxe esse aspiradorzinho, que ele é um aspirador portátil, que você rapidamente, né, terminou ali na pia, o cara vai lá, Gente, resolve o problema em segundos. Lídia, você tem um olhar E exatamente. evita. Vamos solucionar todas as questões, entendeu? Que engloba. Porque não é. Isso foi o que você falou, não fica ali no micro. Tem um macro. É um ecossistema de cuidado, entendeu? É isso que a gente quer muito com a Nudo, que é ressignificar esse ritual, né? Para que seja uma coisa realmente agradável, confortável, né? Um momento ali de prazer mesmo, né? De você não tá fazendo uma coisa simplesmente por obrigação, mas tá fazendo da melhor forma ali, né? Mais eficiente, mais prática. E otimizando o tempo dos homens, que é o que, né? Que eles Total, buscam sempre. Né? Sempre. Falando agora um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? Você que vem da área do corporativismo, né? Então, você sai dessa área. Você ficou quanto tempo? 20 anos. 20 anos, Lídia. 20 anos e a Nudo, 6 meses. Meu Deus. Você entrou agora, né, no empreendedorismo. E aí eu queria te perguntar, como mulher, né, dentro de um universo total masculino, como é que tem sido esse desafio? Olha, tem sido bem interessante, assim, acho que não necessariamente por ser mulher, porque eu acho que os desafios de empreender, independente da natureza do seu negócio, né, ele é gigante para todo mundo. Você começar uma marca, um negócio do zero, desenvolver produtos, desenvolver, né, posicionamento, canal, e você fazer isso sozinha, eu acho que por si só já tem um desafio enorme. Mas, por outro lado, eu acho que esses 20 anos de jornada também me ajudaram e me prepararam para chegar até aqui. Então, assim, eu já tinha uma expertise nesse segmento de cuidado pessoal. Eu trabalhava com cuidado íntimo feminino. Perfeito. E daí também que veio, né? Eu sempre estive muito atenta a tendências de mercado, né? Sempre viajei muito, participei de muitos eventos, sempre estive estudando essas mudanças, esses movimentos que estão acontecendo. E foi aí que eu vi a oportunidade no segmento masculino. Mas eu já estava familiarizada com esse segmento feminino, com, né, novas empresas que surgiram nos últimos anos. Eu tinha ensaiado um pouco esse movimento de empreender. Há 4 anos atrás que eu tinha criado uma iniciativa que era a Tech for Sex, que era uma plataforma de conteúdo e pesquisa em bem-estar sexual. Então, eu acho que essa bagagem me ajudou para chegar nesse universo, né, do ponto de vista de contatos, de entender um pouco da dinâmica, né, de como que funciona tanto o segmento. Né, já está bem familiarizada com isso aí, né? Como acho que de negócios, mas sem dúvida, empreender tem os seus desafios. E aí eu acho que sendo uma mulher por trás de uma marca de cuidado masculino também eu acho que é quebrar um pouco essa barreira, porque eu acho que as pessoas não esperam que uma mulher vá olhar para isso normalmente, né? Por que não uma marca de cuidado feminino? E aí é o que eu sempre digo, eu acho que já tem várias marcas que surgiram nos últimos anos que eu admiro super o trabalho, eu acho que vem fazendo, né, lançando produtos, né, soluções que são muito legais. E aí eu acho que, do mesmo jeito que a gente viu homens por muito tempo empreendendo no segmento feminino, né, e trazendo também ali as suas contribuições, por que não o contrário? E aí eu acho que é onde entra o diferencial da Nudo, porque a gente olha para os detalhes, sabe? Não tem assim, um diferencial. Eu falo que a Nudo o luxo está nos detalhes, é um conjunto de detalhes de tudo que a gente pensou para criar a marca, né? Desde os produtos, fórmula, posicionamento, que eu acho que isso vem muito do olhar feminino. Isso que eu achei e as mulheres entendem, né, modéstia à parte, de cuidado, né? A gente já vem se cuidando, a gente tem esse repertório, a gente entende ali do dia a dia, de comparar produto, de saber, né, o que é que funciona, não funciona. Então, por que não trazer isso, né, pro universo masculino e falar com mulheres também? Porque, assim, as mulheres são grandes influenciadoras no processo de decisão de compra, né? E quando eu acho que vem delas também, embora possa até ter no primeiro momento essa coisa do constrangimento ali, mas eu acho que o cara, ele tá muito mais aberto, assim. Poxa, se é a mulher dele que tá sugerindo, né, é muito mais fácil. De uma forma muito mais... Porque eles já usam, às vezes, os produtos femininos, né? Eu vejo meu marido, vez por outra, ele pega um creme, usa um produto meu ali e tal.
Então, eu vejo esse diferencial, sabe? Que as outras marcas do mercado não têm, que é ter uma mulher, né? Que ela entende de cuidado e por que não a gente ajudar os homens a se cuidarem melhor? E aí eu falo da sua missão e propósito, né, que tem a ver tanto com o bem-estar e a educação. Eu acho Exato. que você traz muito esse olhar, né, cada vez mais estimular o autocuidado masculino, né, o cuidar da estética, da saúde íntima, enfim, Bem-estar. né, que do bem-estar principalmente. Como é que você consegue, Lídia? Existe alguma estratégia, né, por trás disso tudo? Eu acho que quando eu penso, né, nos trabalhos que eu já fiz, na minha empresa anterior, né, que era a Tech for Sex, que também estava dentro de Uhum. um tema que é tabu, né, falar de sexualidade, tecnologia e relacionamento. E hoje, falando de cuidado íntimo masculino, eu vejo que a minha missão, ela passa muito por ressignificar comportamentos, atitudes, hábitos que a gente considera tabu ainda em relação ao cuidado, mas que a partir de conhecimento, de educação, de informação, a gente pode naturalizar. E aí eu acho que através, seja do conhecimento ou seja dos produtos, a gente termina impactando a vida, né, dessas pessoas, Com porque elas certeza. passam a ter novas referências, novos repertórios e hábitos de cuidados que são muito mais saudáveis, né? Que aí vai contribuir não só do ponto de vista físico, como é o caso aqui, né, dos produtos da Uhum. Nudo, mas também do ponto de vista emocional, porque a gente está trabalhando autoestima, a gente está trabalhando confiança. Então, eu vejo muito esse sendo a minha missão, né, o meu propósito. E eu acho que a estratégia para fazer isso, ela justamente passa muito por abrir conversas, é ter a oportunidade de levar esse tema para espaços, né, como esse aqui que a gente tem hoje, de despertar essa curiosidade. A vantagem que a gente tem de trabalhar em negócios que são de nicho e são tabus é que organicamente eles geram muita curiosidade, né? As pessoas querem entender, querem, né, saber mais. Então eu acho que a estratégia é isso, né? Passa muito por essa educação, por abrir essa conversa e ocupar espaços que até então, né, ainda eram fechados para esse tipo de tema. E aí vamos falar também sobre criatividade, né? Dentro desse universo todo, né? Do seu empreendedorismo disruptivo, revolucionário. Ahn, Como é que você consegue manter, né, a criatividade no seu dia a dia para pensar em novos produtos, né? Porque a gente está precisando. Sim. Aliás, os homens estão precisando. Não, sem dúvida. Bom, eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa. Tá. A minha carreira ela sempre foi muito multidisciplinar. Então, eu sou Uhum. formada em administração, mas eu trabalhei em área de logística, de vendas, de tecnologia, nos últimos tempos em marketing, novos negócios. Então, eu sempre fui muito mais generalista do que uma especialista, e eu acho que isso foi muito bom para minha carreira. E aí, eu sempre tentei me alimentar muito do ponto de vista de referências, de repertório. Sempre frequentei muitos eventos de inovação e não só coisas que tivessem relacionadas ao meu segmento. Eu acho que a minha curiosidade parte muito por frequentar, assistir, né, estar em lugares que não necessariamente é só da minha especialidade, do meu negócio, mas assim, tá sempre aberta, Ter sabe? curiosidade numa visão Exato, geral, né? exato, porque eu acho que Uhum. a partir daí, muito mais recentemente, né, meu marido, ele é artista plástico. Esse universo das artes era assim, praticamente inexistente para mim. Era uma coisa que eu era muito leiga, ainda sou, na verdade, mas assim, tinha pouquíssimo conhecimento. E aí, cada vez mais eu me interesso, eu quero saber, né, da história dos artistas, né, dos movimentos. E eu acho que isso é tão legal quando você vai abrindo essas novas portas, né, de conhecimento e referência, porque no final é isso. As coisas, elas vão se conectando, fazendo sinapses, e isso você vai ampliando esse repertório mesmo, para depois chegar em soluções e produtos que eu não quero olhar Vão para o que as sanar pessoas. dores, Eu né? não quero olhar necessariamente para o que as pessoas estão fazendo só na minha categoria, Uhum. sabe? Eu quero olhar o que é que outras categorias estão fazendo que podem, né, justamente aí ser diferente, serem útil, passar a mensagem de uma forma que às vezes não é o que as pessoas estão, né, tão acostumadas a ver, e aí é que a gente fura a bolha, e aí é que a gente chama atenção. Então, acho que essa é a minha forma de me retroalimentar, assim, da minha curiosidade e realmente tá
sempre me atualizando, assim, sabe? Eu tô sempre, né, assistindo um documentário, né, lendo Lídia, livros, participando de conhecimento, né? É o que eu eventos. falo para os meus filhos, conhecimento nunca é demais, né? E eu acho que é para nossa vida, para a gente poder realmente. Olha só onde você está agora, né? Sem dúvida. Trazendo um produto aí inovador. E isso é um ponto, né? Desculpa te interromper. Não, imagina. Culturas também, né? Eu acho Sim. que a gente tem a oportunidade, né? O privilégio de poder conhecer, né? Culturas diferentes, que têm hábitos de cuidados diferentes, de comportamento, né? Quando sempre que possível, poder viajar para um lugar que é fora do mainstream, né? Daquele lugar que todo mundo vai. E isso para mim é muito enriquecedor. Eu chamo que eu acho que é o melhor investimento. Sem é um dúvida. investimento, né, que todos deveriam fazer. E aí, ai, gente, o tempo é tão curto, meu Deus. Você quer ver os produtos? Não, você vai ver, não, mas eu quero, só para terminar, eu queria primeiro que você falasse planos, futuro da Nudo, né? Como é que você enxerga IA chegando cada vez mais, né? Se consolidando, né? Essa era digital. E aí eu queria que você deixasse essa mensagem futuro da Nudo interligado à inteligência artificial e à era digital. Bom, falando um pouquinho, né, dos próximos passos da Nudo, a gente está se preparando para uma rodada de captação aí nos próximos meses. A gente está abrindo essa rodada, porque realmente a gente entende que a Nudo nasceu para ser uma marca de cuidado masculino. Então a gente precisa ampliar e aumentar a nossa presença digital e também chegar em mais canais físicos onde as pessoas possam conhecer, possam experimentar, porque a gente sabe que hoje tem um desafio de educação, é uma categoria muito nova aqui no mercado brasileiro, que hoje o cara ele não acorda pensando, nossa, vou comprar um desodorante íntimo, né? Vou usar um balme, não. Ou vou lá no depilação a laser, não existe isso ainda, né? Então a gente realmente precisa promover essa conversa e aí Perfeito. isso passa por uma construção de marca que a gente, né, tem planos aí para fazer. E aí, claro, a Nudo ela nasce como uma marca digital. E eu sou muito nerd nesse sentido, assim, eu sou muito aficionada em tecnologias, né? Meu background também passa muito por explorar novas tecnologias para os negócios, né, nos quais eu trabalhei. Então, a Nudo ela tem esse DNA. Eu falo, olha, a Nudo não existiria no tempo, né, que ela existiu se não fosse, por exemplo, né, a inteligência artificial generativa, o ChatGPT, porque desde o começo, assim, ele é meu funcionário número 1. Ai, eu admito também, tô nessa, Lídia. Acho todo mundo, né? Mas não só, né? Eu acho que o GPT é só um exemplo de ferramenta, Sim, mas não, eu acho existe uma gama aí, que enfim. permeia tudo. Então, assim, né? Eu acho que todas as oportunidades que a gente tem, né, onde a tecnologia ela venha para aumentar a produtividade, para ampliar, né, o arsenal de ideias que a gente possa ter, otimizar, enfim, criativos, né, produtos, vídeos, né, produção Total. audiovisual. Então a Nudo ela tem esse E DNA. otimizar o nosso tempo, Lídia, Óbvio, pra gente ter né? qualidade de vida, pro homem poder ir lá fazer o seu ritual do autocuidado tranquilo, sem ter que falar, nossa, eu tenho que fazer a entrega do trabalho tal. Então eu acho que vem pra ajudar, mas que legal. Exato. E aí, projetos, captação da Nudo, da empresa. Loja física, você pensa? Não, loja física agora não, mas a gente quer ter parceiros, né? Lojas parceiras, onde já existe realmente um trânsito ali, Perfeito. né? Barbearias, alguns pontos de venda que a gente sabe que o homem já tá mais. Clínicas de estética masculina, então, onde os homens já estão mais abertos ali ao autocuidado para que eles tenham também essa possibilidade de conhecer os produtos, de experimentar, que a gente sabe que, né, torna mais palpável essa experiência de eles perceberem o valor e a diferença realmente, o cuidado que a gente teve no desenvolvimento dos nossos produtos. Mensagem aqui para finalizar, o que você daria de dica para quem também, como você, né? Você é uma mulher inspiradora, gostaria também de empreender, não só empreender, mas empreender numa área, né, do universo masculino. Qual é a dica que você dá? Olha, eu acho pra que primeiro, você mesmo até também. eu acho que não ter medo, assim, não ter receio. Eu acho que, claro, o desafio de você trabalhar, seja no universo masculino ou em um negócio que ele é ainda considerado, de certa forma, de nicho, ele é maior, mas a oportunidade também é maior, né? Então, acho que, como eu falei, alguns temas eles terminam gerando uma curiosidade, né, natural, orgânica, porque as pessoas realmente elas querem saber mais sobre determinados temas, mas eu acho que a minha dica é você se preparar, né? Você estudar bem o mercado, quem é o seu público, porque justamente por ser, eventualmente, né, um negócio de nicho, né, um negócio que é tabu, você precisa estar com a sua narrativa, eu acho, muito consolidada, muito forte, porque você vai precisar
convencer as pessoas, você vai precisar quebrar argumentos que as pessoas têm. Então, eu acho que se você fizer esse dever de casa, né, essa preparação, esse estudo, e você conseguir achar esse diferencial que você quer trazer do ponto de vista de solução, qual é esse problema que você está resolvendo e como você está resolvendo de uma maneira diferente do que as outras pessoas estão fazendo, assim, a chance de dar certo, ela é muito grande, né? E, obviamente, eu acho que você ter o brilho no olho, né? Acreditar de verdade no que você está fazendo e no impacto e na transformação que você está gerando. Eu vou acrescentar aqui, ó, brilho no olho, paixão. A Lídia vem aqui com essa paixão, muito boa troca. Muito obrigada, Lídia. Eu que agradeço pela Nossa, oportunidade. foi assim, realmente, você deu uma aula aqui e eu acho que com certeza, através desse nosso bate-papo, muitos homens, né, vão Assim agora esperamos. ter um olhar, e as mulheres também vão convencer, com certeza. Obrigada, tá, Lídia? Vem cá, eu quero que você me entregue aqui. Vamos lá. Gente, desde que começou a entrevista, que eu já sabia que tinha pro Vou meu abrir. marido, tá? Mas Olha eu amei. só, para você conhecer Pra mim aqui, também. né? Aqui é o Olha, nosso aparador, gente. ele tá fechadinho aí. Você Que pode usar na lindo! água, né? É muito legal, né? A Muito. experiência da embalagem. Amei. A gente brinca que é como se fosse um Ó, iPhone. marido, já tô levando pra você, hein? Não, Esse e aqui linda, é tudo lindo, é nossa. bem bonito, né? E prático, né? Super. E você pode levar, também vai viajar, vem um casezinho aqui que, né? Nossa, Deixa eu gente, abrir vocês aqui. Ainda bem, você não tá entendendo. Quando compra no digital também vem assim com esse cheirinho, Lídia. É que vocês não estão sentindo o odor aqui. É muito legal, Isso né? aqui é o quê? O desodorante? Esse é o desodorante, né? E é importante falar, o desodorante, ele não é que ele perfuma, ele bloqueia os odores, ele tem esse aroma que é super sofisticado, não deixa gosto, não deixa rastro, então assim, né? Os homens podem usar Nossa, tranquilamente. É o mesmo cheiro. Que tá aqui na embalagem. Maravilhoso. Nossa, É tô muito amando, legal, tô né? amando. E aí a caixinha que acompanha, então, vai viajar, né? Coloca tudo aí dentro, super Olha prático. só, a gente tem que sempre associar mulher e homem, eles têm que estar sempre, né, interligados, conectados, mas a gente pensa em tudo. Olha só, homem não ia pensar nessa caixinha pra levar Não pra vai, viagem. não ia pensar. Esse aqui é o balme, ele também tem a mesma fragrância do desodorante. E aí ele justamente serve pra usar depois, né? Que o cara vai lá, ele apara. Então, pra evitar o pelo encravado, dá uma hidratada ali na região, deixar a pele fica super suave ali. Posso falar? Genial, E Lídia. aqui é a cereja do bolo. Não vamos ter briga mais Não, no banheiro. pra acabar não com vai as ter tretas. pelo, não vai ter pelo na pia, não vai ter pelo no chão. chega de Gente, pelo na acabou. pia. Casamento vai durar agora pra vida toda. Olha só. Esse que é o aspirador? É o aspirador. Gente, que fofo! Não, aí? mas posso falar até pra mulher, pra Não, gente, sim. pra casa. A Lídia, Não, ela você- trouxe esse problema. Ela resolveu o problema, não só dos homens, mas da mulherada também. Que máximo! Aqui. Não, é só ligar aqui, ó. Deixa eu te Me mostrar. mostra. Deixa eu ver se ele tá ligadinho aqui, ó. Ele faz aqui, ó. Ô, Lídia, eu acho que você vai ter que lançar também pra outras. Isso é maravilhoso. Gente, Não, ele super amei. funciona em outras superfícies, né? Mas enfim, exatamente. ele é bem gente, versátil. A mensagem aqui é o kit, tá? Do autocuidado masculino para regiões íntimas, enfim, para todo o autocuidado. Lídia, obrigada. Eu que agradeço. Aí Amei meu presente. Quer Que dizer, bom, Maria, né? tô levando pra você. Muito sucesso. Aliás, eu tenho certeza que já é um sucesso. Espero vê-la em breve. E obrigada pela sua troca inspiradora aqui com a gente. Eu que agradeço aí a presença e a participação. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tô louca pra ir pra casa pra entregar pro marido.